Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre obediência a Deus. E entre os assuntos que eu vou trazer estão as bênçãos de obedecer. Quais são elas e como alcançá-las? Primeiramente, já quero pedir que se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, interage, porque eu sou nova aqui no YouTube, então a interação é muito bem-vinda. Bora pro nosso assunto. Nas escrituras, nós vemos diversos exemplos de desobediência e de obediência. Poucos são tão marcantes quanto a história do povo de Israel, desde que Deus os tira do Egito até o momento em que eles entram na Terra Prometida. Durante a trajetória do povo de Israel, desde Egito até entrar na Terra Prometida, Deus fala diversas coisas ao povo. Mas há uma fala de Deus que me marcou muito, que está lá em Deuteronômio 11, versículo 8, e diz assim: obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Quando eu li esse versículo, eu fiquei, caraca, a obediência está relacionada a nós termos força para ir aonde Deus quer nos levar. Então essa é uma das bênçãos da obediência, é ter a cooperação de Deus para concluir a promessa. Quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, obedecendo os mandamentos dele, nós temos a cooperação do Senhor. Ele nos fortalece. E em diversas histórias nas Escrituras, nós podemos ver esses exemplos. O próprio povo de Israel tem um momento em que Moisés manda os espias para a Terra Prometida e os espias voltam e a maioria deles fala, nossa, nós não vamos conseguir. Eles inventam, assim, N motivos para um cenário ruim para eles. E naquele cenário, Deus diz assim, vocês que estão reclamando não vão entrar no meu descanso. Vocês não vão entrar na Terra Prometida, que era a maioria do povo, só excluindo Josué e Caleb e a próxima geração. E ao ouvir a sentença de Deus, alguns israelitas daquele povo que murmurou, que disse que não ia conseguir, decidem ir tentar tomar a Terra Prometida. Fazem um grupo e querem ir. Não, o Senhor falou que a gente vai conseguir, então a gente vai. Tipo, como assim, querido? Ele não falou pra você tomar agora, não é? Ele disse que vocês não vão entrar. E aí esse grupo de pessoas decide ir lutar com os inimigos. Sem a presença de Deus, sem a aprovação de Deus. O que acontece? Eles tomam um pau. Tem que sair fugidos. E isso aqui ilustra como a obediência nos dá força. Porque quando Deus finalmente dá a terra prometida para o povo, Deus diz, eu os entreguei nas suas mãos. Ou seja, aquelas pessoas que estão na terra e que vão lutar com vocês, eu os entreguei nas suas mãos. Ou seja, eu dei a força a vocês para vocês ganharem. Eu vou subjugar os seus inimigos, não são vocês. Um outro personagem que traz um exemplo clássico de obediência versus desobediência é Sansão. Quando Sansão resolve fazer coisas que não faziam parte do objetivo de Deus para a vida dele, o Espírito Santo sai de Sansão. A força de Sansão vai embora. Ele se torna fraco e aí ele não consegue mais lutar, porque a força dele estava alinhada à manutenção do propósito. A força dele era para que ele cumprisse aquilo que Deus o mandara fazer. Então, a partir do momento que ele entrou na desobediência, que ele resolveu fazer coisas ao seu bel prazer, ele perdeu essa força. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós estamos debaixo da obediência, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor vai conosco. Agora, quando nós entramos no caminho da desobediência, nós vamos na força do nosso braço. E eu não sei se você já percebeu, mas a nossa força não é tão grande assim. A capacitação de Deus é fundamental para nós vivermos as promessas. E agora eu quero falar para vocês dos inimigos da desobediência. O que nos atrapalha de obedecer? Eu quero destacar aqui dois, que é a nossa mente lógica, ou seja, o nosso raciocínio por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente conhece, e os nossos desejos.
A grande verdade é que muitas vezes as orientações de Deus não fazem sentido para nós. Seja na ordem para Moisés tocar com o cajado na água e depois abrir o mar, seja para o povo dar voltas ao redor da cidade de Jericó e depois Deus destruir a cidade. Vamos trazer para a atualidade aqui. Apenas para destacar alguns, para muitas pessoas não faz sentido ter que se guardar em virgindade para o casamento. Não faz sentido não se envolver em relacionamentos que não são do agrado de Deus. Não faz sentido muitas vezes você entrar num emprego que é para ganhar menos do que você gostaria, mas Deus está te dizendo, olha, essa porta que eu tenho para você. Muitas coisas não fazem sentido. E abrindo aqui um parênteses, cabe dizer algo que eu ouvi esses tempos, que portas pequenas escondem portas grandes. Então, muitas vezes a orientação de Deus é, olha, entra nessa porta pequena e depois coisas grandes vão se desenrolar. Isso já aconteceu comigo, tá bom? Voltando aqui pro assunto, os nossos desejos também podem nos atrapalhar de obedecer. A nossa vontade, muitas vezes, de estar num relacionamento que Deus já diz que não é do agrado dele. A nossa vontade de ir morar em um lugar que Deus diz que não tem pra gente. A nossa tristeza, a nossa saudade, a nossa carência. São coisas que muitas vezes vão nos atrapalhar de obedecer a Deus. E a grande questão é, como fazer para obedecer a Deus? Eu acredito que há 2 pontos cruciais para que nós obedeçamos a Deus. Primeiro, conhecer a Deus. E nós só conhecemos a Deus a nos relacionar com Ele, a estar mais perto dele. Quando nos relacionamos com Deus, aprendemos mais de quem Ele é, confiamos mais nele e assim entendemos que os propósitos dele não são para o nosso mal. O objetivo final de Deus não é nos causar dor, não é nos fazer infelizes, não é nos fazer infrutíferos, muito pelo contrário. Só que só acredita nisso quem conhece a Deus. Então nós precisamos investir em conhecer a Deus, pelas escrituras, pela oração, pelas experiências. Isso vai fazer com que nós confiemos mais em Deus e assim aprendamos que vale a pena obedecer a Ele. O segundo ponto importante para a obediência é a decisão. A decisão racional. A verdade é que muitas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas emoções. Queremos que, quando eu sentir de fazer, eu faço. Não. Se a gente decidir obedecer a Deus, vai valer muito mais a pena do que ser levados pelas emoções. Tem muitas pessoas hoje na prisão que foram levadas pela emoção. Tem muitas pessoas hoje vivendo vidas destruídas porque foram levadas pela emoção, porque decidiram se relacionar com alguém que Deus disse que não se agradava e viveram uma história triste, porque não obedeceram. Porque, o que importa é o meu sentimento, o que importa é a paixão que eu sinto agora. E, gente, poucas coisas cegam tanto quanto a paixão. Porque quando a gente gosta de alguém de verdade e Deus fala que não é do agrado dele, a gente sente muitas vezes que é a nossa última chance de ser feliz. E isso é uma mentira, porque na obediência a Deus vai estar a nossa verdadeira felicidade. A questão é que muitas vezes nós trocamos a satisfação a longo prazo pelaquela curto prazo, e aí nós sofremos. Eu quero ler para vocês Salmos 81, versículos 13 a 16, que diz assim: Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. O que Deus está dizendo aqui? Se Israel caminhasse debaixo da obediência, eu lutaria por eles e eu os sustentaria com o melhor da terra. É isso que nós perdemos de viver todas as vezes que desobedecemos a Deus. Seja nos mandamentos básicos, seja com orientações específicas
benéficas para a nossa vida. E eu posso dizer com experiência de causa, muitas vezes é difícil obedecer, dói, a gente chora, a gente sente desespero aqui dentro, porque a nossa alma fica dizendo, você não vai conseguir mais nada, isso era tudo que você tinha, vai, satisfaz a sua vontade. Mas quando a gente decide obedecer, mesmo sem sentir e mesmo sem entender, a gente colhe os frutos da obediência. E esses são os frutos. Um Deus que luta por nós, um Deus que nos dá força, um Deus que nos sustenta e um Deus que proporciona para nós uma vida que mais nada poderia nos proporcionar. Eu quero terminar esse vídeo dizendo: decida obedecer porque vai valer a pena. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode não ser a alegria em relação às circunstâncias, mas a alegria da comunhão com o Senhor. Vale a pena obedecer. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.